Saudos irmãos, com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu terminei hoje, aproximadamente 1 hora da tarde, eu terminei de ler a Bíblia pela 42ª vez. E eu queria passar algumas experiências na leitura da Bíblia para os irmãos que desejam fazê-lo, ok? Eu já havia lido a Bíblia anteriormente, eu acho que 35, 36 dias aproximadamente. Para mim tinha sido anteriormente a forma mais rápida que eu li a Bíblia, o tempo mais rápido. Mas dessa vez eu comecei a ler a Bíblia exatamente em 9 de abril e terminei no dia 1º de maio. Então eu levei exatamente 22 dias. E nessa leitura, meus irmãos, eu fiz ela de uma forma que um laboratório, para que eu pudesse passar alguma coisa para aqueles que se interessam e querem ler a Bíblia também. Isso não significa que a minha experiência vai servir por mão. Então, ponto. Isso você tem que entender e ficar bem claro, tá certo? Não é porque serviu para mim que vai servir por mão. Não é porque o modelo que serviu para mim vai servir para você, não. Mas é para que você tenha algumas experiências. E dentro do que eu vou passar para vocês, existem algumas curiosidades que eu cheguei. Cada livro que eu li, meus irmãos, eu marquei o tempo que eu demorei para ler o livro. Então, de Gênesis a Apocalipse, eu consegui uma totalidade de horas que dá para a pessoa ler a Bíblia. Primeira coisa que você tem que deixar claro. Eu estou partindo do ponto de uma pessoa que tem a capacidade de uma leitura prática, que tenha facilidade uma certa facilidade para ler a Bíblia. Você tem que obedecer os pontos, as vírgulas, ponto e vírgulas, os parágrafos, porque não é só ler, você tem que ler de uma forma que você entenda. Você não pode ler a Bíblia como se estivesse lendo um jornal, como se estivesse lendo a revista ou apostando na corrida, porque não tem proveito nenhum. Primeira coisa que você tem que entender é que a leitura da Bíblia tem que ser proveitosa. Depois de proveitosa, ela tem que ser prazerosa. Então, levando esses pontos em consideração e de uma forma inteligível, que eu lia compreendendo o que eu estava lendo, eu cheguei a número de horas que é possível ler a Bíblia. Então eu fiz algumas anotações aqui e eu quero passar para os irmãos, tá certo? Para você entender. De Gênesis a Apocalipse é possível ler a Bíblia em 81 horas e 26 minutos. Isso foi o que eu li. Então eu quero que você entenda isso. Graças a Deus eu tenho uma certa facilidade para ler, eu tenho uma prática em leitura. Então li de uma forma que eu estava entendendo o que eu estava lendo, compreendendo o que eu estava lendo, e dentro dessa leitura, obedecendo as pontuações, as vírgulas, ponto e vírgulas, as interrogações. É necessário para que você tenha entendimento daquilo que você está lendo. Qual foi o tempo? 81 horas e 26 minutos. O maior livro da Bíblia também é o livro que leva mais tempo para você ler. É Salmos. Tem 150 capítulos, leva 4 horas. Então preste atenção, não estou dizendo que você vai ler e você vai levar 4 horas. Eu levei 4 horas para ler. De repente você pode ler em 3 horas, em 2 horas. Ou você pode levar 8 horas ou 10 horas para ler. Da forma que eu estou dizendo para você, de uma forma clara, objetiva, entendendo, eu levei 4 horas para ler. O segundo livro que você leva mais tempo para ler é Jeremias. Jeremias, você leva 3 horas e 57 minutos para você ler o livro de Jeremias. Apesar de Isaías ser o livro que ele tem 66 capítulos, portanto, menor que Jeremias, mas eu li em 3 horas e 40 minutos, Gênesis e Isaías. Então, estou partindo do princípio, o tempo que eu levei para ler, correto? Não significa que você vai ler nesse tempo. Você pode ler mais rápido ou mais demorado, mas eu estou usando um tempo médio obedecendo as regras de leitura, correto? Depois vem no Velho Testamento, os 2 livros menores, que é Jonas e Ageu, leva 7 minutos para ler cada um.
tá certo? Depois vem no Novo Testamento. O livro que se demora, leva mais tempo para ler, é Mateus, 2 horas e 40 minutos. Depois vem Lucas, que você leva 2 horas e 38 minutos. Esses minutos, essa diferença de minutos, eu marquei, meus irmãos. Eu começava a ler e marcava o horário que eu estava começando. E quando eu terminava, eu marcava o horário, para ver o tempo que eu levei. Então, é o tempo que eu levei, correto, para ler. Atos leva 2 horas e 17 minutos. Então, os 3 que você demora mais para ler no Novo Testamento é Mateus, Lucas e Atos. Nessa sequência, primeiro, segundo e terceiro. Depois vem os 2 livros menores, é Filemão e Judas, que você leva 5 minutos para ler cada livro. Então, todos os livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, eu li e marquei o tempo que eu levei para ler. A Bíblia é um livro sui generis, porque cada vez que você lê, se você lê na dependência do Espírito Santo, ele sempre te revela algo novo. Eu me alegro com isso, meus irmãos, que nunca se torna uma leitura cansativa. Porque sempre que você lê na dependência do Espírito Santo, pedindo que Deus te revele alguma coisa, você descobre algo novo. Não é porque eu li a Bíblia 42 vezes que não tem mais nada para ser descoberto. Eu tenho certeza que se Deus me der graça e eu chegar na 100ª vez, quando eu estiver lendo a 100ª vez, eu vou, velhinho, descobrir coisas novas. Porque a palavra de Deus, ela é um poço infindável, a profundidade dele. É um rio profundo de águas límpidas, que você mergulha, quanto mais você mergulha, quanto mais você afunda, mais ele tem profundidade, mais ele tem coisas novas para te mostrar. Então não se torna cansativa. Quem quer ler a Bíblia, esteja ciente. Tem determinados dias, isso aconteceu comigo, nesse período de 22 dias, que foi o meu recorde. Teve dia que eu levantei empolgado, então vou ler a Bíblia. E eu não consegui ler a Bíblia. Não tinha motivação. É normal, nós somos seres humanos, meu irmão. Às vezes um problema anterior, no dia anterior, um problema durante a noite, alguma coisa que bateu na tua cabeça, eu levantei para ler a Bíblia, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu disperso. A mente voando longe. Aí tinha que voltar a ler 2, 3 vezes aqueles versículos que eu já tinha lido. Aí eu falei, opa, peraí, não adianta, não vai produzir nada, não faça isso. Aí eu fechei a Bíblia. Fechei a Bíblia, fui fazer outras coisas e sempre orando no Espírito, pedindo graças a meu Deus, me dá graça para ler a tua palavra. Meu Deus, me dá desejo para ler a tua palavra, me ajuda. Chegou a tarde, eu comecei a ler aproximadamente às 5 horas, terminei 11h30 da noite. O meu recorde num dia lendo a Bíblia foi 6 horas e 17 minutos durante o dia. Outra coisa que quem quer ler a Bíblia tem que entender. A hora que você começar a ler a Bíblia, estiver lendo a Bíblia, e começar a te dar sono, ficar bem letárgico, ficar disperso, não continua, para, porque não vai produzir nada. A Bíblia tem que produzir algo para você espiritual, tem que dar alegria, tem que dar prazer. Se você está letárgico, está sonolento, marca até onde você leu, vai descansar, vai tomar um café, faça alguma outra atividade, tendo sempre em mente o desejo de voltar e continuar a ler a Bíblia. Mas não força e tente fazer algo porque eu quero fazer, porque eu tenho que fazer. Se eu quisesse bater um recorde aqui mundial, eu poderia ter lido a Bíblia horas seguidas, mas eu produzia o quê? Primeiro tem que produzir para mim. Não adianta esse tipo de coisa. Isso aqui não é concorrência, você não está competindo com ninguém, você não está competindo com você mesmo. Isso não é um tutorial. Parece um tutorial, mas não é um tutorial, porque eu fiz isso, mas não significa que vai servir para você. Então tenha esse entendimento. Começou a ler a Bíblia, está lendo a Bíblia, começou a ficar letárgico, sonolento, abrir muita boca, começou a ficar disperso. Você simplesmente levanta, marca onde você pode, vai tomar um café, vai fazer alguma outra atividade, depois volte motivado. Outra coisa, quem lê a Bíblia tem que estar ciente
de que ele vai enfrentar alguma dificuldade, porque você está numa batalha espiritual. Saiba disso. Você está produzindo algo espiritual para a tua vida. Então você tem que entender que tem que ser produtivo para você. Então às vezes eu estou lendo e o assunto está me chamando a atenção, mas eu começo, fica meio disperso. Uma técnica que eu uso, eu começo a ler na murmuração. O que é a murmuração? Murmurando, para você entender. Aleatoriamente aqui, capítulo 13 de Mateus. Começa a ler assim, ó. Jesus saído, e a casa naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas suas palavras, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando será... Você está entendendo? Ó? Murmurando, estou lendo baixinho, mas eu posso fazer isso. Por que eu posso fazer isso? Eu estou aqui, meus irmãos, no meu ambiente, é o meu escritório, dá uma olhada aqui, ó. Ó, para você ter uma ideia, é aqui, eu estou sozinho. Eu não estou atrapalhando ninguém. Isso você não pode fazer se você estiver dentro do ônibus. Isso você não pode fazer se você estiver no local que tem outras pessoas, que você vai incomodar as pessoas. Porque se for para mim ler a Bíblia cochichando no meio de pessoas, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir licença para todo mundo, falar, pessoal, permita-me ler para vocês em público alguns versículos da palavra de Deus. Pronto, todo mundo está ciente. Eu já fiz isso em um ônibus. Eu já fiz isso. Tá pensando que eu já não fiz isso? O Espírito Santo lê, fala a minha palavra em tal lugar, assim aqui dentro. Saí, fiz, e quando eu desci, pessoas agradeceu que estava precisando daquela palavra. Então você tem que ter esse entendimento. Então se você fizer isso, você tira um pouco da canseira sua, a letargia, você espanta aquele momento, aquele nhaca que estava querendo te desmotivar. E você consegue se concentrar. Isso é um exercício que eu faço para a concentração minha. Tá bom? Então isso não significa que vai servir para você, mas pelo menos para mim serve, tá certo? Então, meus irmãos, é isso aí que eu queria participar para vocês nessa tarde, e terminei de ler a 42ª vez. E pode ter certeza absoluta, possivelmente, ainda hoje, eu já começo a ler pela 43ª vez. Vou levar mais tempo? Não sei. Vou levar menos tempo? Não sei. Vou levar 6 meses? Também não sei. É o Espírito Santo que sabia. Mas já que estamos nessa situação, que não podemos sair de casa, ir para a igreja muito pouco, passa uma parte do meu tempo dentro da minha casa, então eu vou usar de uma forma proveitosa e que venha me fortalecer espiritualmente. Espero que você também faça o mesmo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Abraço a todos.